O selo do reino. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1, 12, 14. O que essa passagem bíblica está dizendo é, quando você ouviu o Evangelho e acreditou, você foi selado com o Espírito que lhe assegura o cumprimento da promessa. Que promessa? Todas as promessas que você descobrir que foi deixada para você. Porém, para você ter essas promessas, é necessário primeiro que você descubra essas promessas e reclame a herança e posse delas. Tomar posse significa ter consciência que as mesmas lhe pertencem. Nossa herança. Imagina uma pessoa muito rica, tendo inúmeras fazendas, e em cada uma delas números incontáveis cabeças de bois. E em suas terras, jazidas e mais jazidas de pedras preciosas. Ouro, prata, diamante e todo tipo de joias preciosas. Nos bancos, dinheiro créditos, e mesmo assim, essa pessoa ainda passando fome, ou qualquer outro tipo de privações, você acha isso normal? Se a sua resposta for não, isso não é normal, pois bem, não é normal mesmo, assim também como não é normal, o homem criado com semelhança de Deus, passar qualquer tipo de privações. Quando é essa mentalidade em que a pessoa tem, ela não aceita a falta, mas sim, como quem está sendo roubado de um direito de herança. Agora, se o questionamento fosse: você acha que se Deus viesse morar em nosso mundo, com um corpo humano igual eu e você, ele passaria privações? Será que o Deus que fez os céus e a terra, que fez o ouro e a prata, os mares e as selvas, será que ele passaria privações? Se a sua resposta for não, ele não passaria privações. Eu lhe afirmo, verdade, ele não passaria privações. Pois assim como não é normal Deus passar privações, também não é normal os seus filhos que somos nós, sofremos nenhum tipo de privações. Pois assim, como o homem rico do exemplo acima, não tem sentido ele passar privações, tendo gado e todo o dinheiro do mundo sobre suas posses, também não faz sentido os seus herdeiros passarem privações. Deveria ser assim, que todos os filhos de Deus se enxergassem como o dono de todas as riquezas do universo, pois essa é a verdade. Era assim que Jesus se via, dono de todas as riquezas do universo. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. João 17h10. E, nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus, e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos seja, para que com ele seremos glorificados. Romanos 8h17. Você ao crer aceitar essa herança, você se comportaria da maneira seguinte: as trevas não existem, só tem trevas em alguns lugares específicos, porque tem algo fazendo sombras, mas o sol está brilhando neste exato momento, então eu tenho a solução, eu sou a luz do mundo, porque eu estou conectado ao grande sol. Eu tenho, aqui e agora, a solução, porque eu sou a luz do mundo. A minha mente, a luz que desfaz essa sobra, porque eu sou a luz do mundo. Foi isso que Jesus fez e nos mandaram fazer, todas as vezes que encontramos um ponto escuro em nossas vidas. Mas na verdade, a maioria faz exatamente o contrário, em vez de usar esse poder para criar uma realidade de riqueza de conquista, usa para criar ideias de fracassos de doenças, e assim o pensamento alimenta ainda mais o mal. O que a maioria faz, ao sentir os sintomas de uma doença, a maioria lembra de uma pessoa que já sentiu os sintomas antes, e que se certificou que se tratava de uma doença que estragou os ossos. Os pensamentos da maioria usa esse acontecimento como base e diz: é isso que está comigo, eu estou com a mesma doença de fulano. Pronto, a doença acabou de ampliar o seu território, a pessoas acabou de dar a sua permissão para a doença se instalar no seu corpo. Mas de fato não foi a doença que estava na pessoa, mas sim quando pensou e falou, acabou de criar uma doença nova para ela. Como se deve agir ao sentir qualquer sintoma é pensar e falar, declarando com palavras de autoridade. Exemplo: eu sou a maior autoridade sobre a minha vida e sobre o meu corpo, e citam trechos bíblicos: eu não lhe dou permissão para se instalar em meu corpo, e ainda que já esteja instalado em meu corpo, eu o destruição, fale com autoridade.
Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10h19. O mesmo princípio se o problema para financeiro familiar ou de qualquer outra espécie. Seja o que for, é apenas uma sobra, e em sua mente está a luz que desfaz essas sombras. A maioria de nós, crescemos brigado com a riqueza, e amigo da pobreza. Proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, 16. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Você já deve ter ouvido falar, na tão temida grande tribulação já. Pois bem, quando você recebe o selo, você deve entender que você tem a garantia da tão grande salvação. Você não precisa temer. Quem tem o selo tem, exatamente para não ficar preocupado, pois a salvação estará assegurada pelo selo. O que você deve fazer é estar ativo todos os dias produzindo para o reino, confiante que quem está com você é maior. Suponhamos que hoje começasse a grande tribulação. E que pelos os teus recursos naturais, você não teria a menor chance de salvação, pode ter certeza. Você receberia um sinal dos céus. E assim como Filipe foi levado milagrosamente até onde estava o eunuco, você será tirado do sistema por Deus, para um lugar de segurança total, até passar os 3 anos e meio descritos nos profetas em Apocalipse. Esse evento dessa salvação está registrado em Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Apocalipse 12h01. Essa mulher é a igreja, que também é uma tipologia de Cristo. E veja que os sinais estão aí também, a igreja tem a lua, debaixo dos pés. Esse é um sinal de autoridade que Cristo lhe deu. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12h06. Cristo é esse lugar preparado, que também é o mesmo que Salmo 91 está afirmando. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse 12h10. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12:14-16. Veja que aqui faz referência a Salmo 91 quando diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmos 91:4. Essas águas são soldados que o anticristo mandará atrás da igreja, mas não pode alcançar,
porque a terra irá engolir. A chegada no deserto. Essa chegada está registrada em Oséias 2, 14 e em Isaías 35. Portanto, eis que eu a trarei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oséias 2 horas e 14 minutos. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Oséias 2 horas e 18 minutos. Aqui em Oséias, afirma que além do deserto passará a dar frutos e colheitas, diz também que ele Deus, dará ordem aos animais do campo, para não fazer nenhum dano à igreja. Em Isaías diz a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Isaías 35, 1. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Isaías 35 2.5 e 7. E ali haverá um caminho, que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35 2.8 e 10. Aqui em Isaías, além de falar que não haverá animais ferozes, também faz alusão a Cristo, quando diz que ali haverá um caminho. O próprio Jesus disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14 horas e 6 minutos. Isaías termina o texto afirmando: E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Voltaram a Sião, porque o período do deserto é apenas 3 anos e meio, que portanto aquela alegria e milagres e prosperidade do deserto será eterno. Isso porque, com o fim do anticristo começará o reinado físico de Cristo a partir de Jerusalém, a princípio um reinado de 1000 anos. Então, se você tem um selo você não deve se preocupar, afinal se fosse para você mesmo se salvar, você não precisava de um salvador, não é mesmo? Acrescente a esse entendimento aquela prosperidade e proteção do deserto, e de Salmo 91, você que tem o selo você já tem agora. O selo é a garantia que te assegura as promessas. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, e que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel subiu de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, e que tinha o estojo de escrevente à cintura. E lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem no meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. Ezequiel 9, 1, 6. Seu amigo e irmão Charles Araújo.